satisfação é nossa. Eu passo a palavra agora ao último da mesa, que é Lucas Pinheiro. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senador Cristóvão Buarque e também os demais presentes. Meu objetivo aqui é contribuir de alguma forma com o trabalho dos senhores, relatando a minha experiência como bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Então, basicamente, eu chamei isso de uma mudança de perspectiva. Eu resolvi dar um nome dessa apresentação dessa forma. Então, só basicamente apresentando quem sou eu. Eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade de Brasília e fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras em Cleveland, no estado de Ohio, na Universidade Case Western Reserve University. Então, basicamente, o roteiro dessa apresentação que eu pretendo trazer para os senhores é o meu intercâmbio. Vou ser breve, porque muitos assuntos já foram comentados aqui com muito mais propriedade do que eu faria. E minha transformação como recurso humano, objetivamente, pontuando principalmente questões que o senador colocou aqui hoje e considerações gerais e finais sobre a minha experiência. Então, começando pela preparação da viagem, eu não tive nenhum problema com qualquer burocracia, a seleção da universidade, para mim ocorreu tudo da melhor forma possível. Então, as relações com a CAPES, com a universidade estrangeira, com a UNB, com o parceiro americano, os contatos com os bolsistas previamente alocados na minha universidade ajudou muito a minha experiência lá. O visto e as orientações foram suficientes no meu ponto de vista. Então, esse pré-viagem foi muito tranquilo. A minha experiência na universidade, a chegada na universidade, eu tive uma excelente recepção e fui muito bem acomodado lá, do ponto de vista tanto de infraestrutura, de alimentação, e o que me possibilitou, os recursos eram mais do que suficientes, eram suficientes para a minha vivência lá, e o que me possibilitou focar no que eu fui fazer lá, que era estudar e procurar me desenvolver como recurso humano para o meu país. Então, a infraestrutura que eu tive lá foi mais do que suficiente para fazer isso. Então, no meu primeiro semestre, meu objetivo foi buscar matérias diferentes, coisas que não estavam contempladas no meu currículo aqui na Universidade de Brasília, e foi um semestre de adaptação, então é natural, foi até peguei matérias relevantes, mas mais tranquilas, do final da graduação. E uma das coisas que eu gostaria de pontuar foi que a familiaridade com a língua foi um aspecto muito importante para o meu desempenho no programa. E também uma coisa é que eu me senti completamente preparado, e não só eu, mas os demais estudantes do Ciências Sem Fronteiras não deixavam a desejar perante nenhum outro estudante internacional, e pelo contrário, eram destaques, principalmente do pessoal da engenharia que eu tive contato lá na minha universidade. E eu tive um choque. Para mim foi um choque lá, mas foi um choque no sentido de que, apesar de nós, brasileiros, estarmos muito bem preparados, o que eu observei lá foi uma quantidade de recursos investido em infraestrutura incrível. Por exemplo, igual esse laboratório que está no fundo, é basicamente um laboratório que está se fundando na minha universidade, que eles estão arrecadando cerca de 25 milhões de dólares para fundar um laboratório de inovação, que você chega com uma ideia e sai com um produto. Então, assim, uma forte parceria público-privada, desde fornecimento à tecnologia para os estudantes, a parceria com empresas. Então, isso foi uma coisa que eu vivi lá. E um incentivo à inovação sem burocracia, no sentido de que, se o estudante desenvolve uma patente na minha universidade, a patente é dele, o que facilita por ser uma universidade privada. Então, eu estou aqui para trazer experiências dos senhores que vão colocar melhor esse dizer que eu estou aqui colocando. E uma das coisas que eu observei muito lá é a cultura, no sentido da inovação, de que menos teoria, a gente não precisa saber explicar tudo para inovar. É muito mais tentar, errar. Essa vivência que eu tive lá é uma vivência que eu estou tentando trazer para o Brasil, e eu vou explicar como, mas foi uma coisa muito forte, e para engenheiro eu acho que é uma coisa fantástica. É menos teoria e se permitir errar mais. Quem não erra? Eu acho que o mais temerável é não tentar. Temerário, perdão. Então, agora eu gostaria só de falar do meu período de estágio, que para mim foi o período mais rico do intercâmbio durante esse meu período nos Estados Unidos, em que fui selecionado pelo meu professor, que era gerente de engenharia de uma empresa de prototipagem rápida e manufatura aditiva,
fui selecionado para trabalhar com ele e lá eu tive acesso à mais alta tecnologia nessa área e tive acesso a tudo. Tive a oportunidade de ir a conferências, de viver a realidade industrial americana, de visitar centros de pesquisa que o governo americano está criando para desenvolver a indústria americana e tentar trazer a próxima revolução industrial para os Estados Unidos. Isso eu tive a oportunidade de vivenciar lá, né, de perto. E até aqui a mudança de mentalidade foi completa. E eu me preparei para esse segundo semestre pegando matérias da pós-graduação e gerando trabalhos, de fato, de inovação lá. Que basicamente foi o quê? A gente, durante esse meu período, eu peguei matérias de biomecânica que a gente conduziu pesquisas com pesquisadores referência na área de biomecânica na Cleveland Clinic, que é um dos 5 maiores hospitais dos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas constantemente, né, e desenvolver pesquisas nessa área. Implementação de gestão, também na Cleveland Clinic, a gente foi fazer um trabalho de implementação da metodologia Six Sigma, num departamento da Cleveland Clinic. Era um projeto de uma matéria que eu peguei, né, de business. Então, e o desenvolvimento também de, por exemplo, um dispositivo para transporte de baterias de lítio em aviões. Então, foram experiências que eu desenvolvi lá. E assim, eu estou aqui, mas relatando uma experiência que aconteceu com vários amigos meus. Eu sou um porta-voz, aqui quem fala não é o Lucas, mas são todos os bolsistas que eu tive contato e que eu pude conhecer a história, né? Então, assim, só para finalizar essa parte do intercâmbio, minha viagem de volta foi tranquila, meu aproveitamento de créditos foi muito tranquilo, eu não tive nenhum problema, pelo contrário, e prestação de contas também muito tranquilo. Agora... também não dá para você dizer que é diferente aqui ou na China, né? Tudo é igual, né? Se o cara não aproveitar seus créditos nos Estados Unidos, ciência exata também... Não. O Lucas, eu vejo você falar com muita empolgação. Eu só queria lhe fazer uma pergunta. Sim. Você teve em laboratórios de primeira geração, né? Sim. Aí você chega aqui no Brasil e esses laboratórios não existem, né? Por você, eu vejo que isso acontece com você, aconteceu com o Guilherme e vai acontecer com outros alunos em graduação. Em graduação. É isso que a gente vem debatendo aqui, eu, o professor Cristóvão, os outros senadores e senadoras, em relação... Eu chamei as empresas, só para dar um testemunho aqui, chamei a Samsung, a LG e a sempre Toshiba. Eu disse, eu quero instalar uma indústria de semicondutores aqui no Amazonas. Quanto custa essas indústrias? O problema não é o valor para instalar, o problema é a falta de recursos humanos. Nós teríamos que ter aqui em torno de 1.000 engenheiros. 1.000 engenheiros, nós não temos isso no Brasil. A China, a Índia tem. O semicondutor hoje é tudo. Sim. Você não chega a lugar nenhum sem eles. Então, eu queria, porque nós temos lá um maior parque de produção de televisores. E que é necessário o semicondutor. Então, um dia eu estou conversando com a presidente Dilma, ela disse que ia montar uma indústria de semicondutores. Eu disse, e os engenheiros, presidente? Não tem. Então, isso que você está falando, Lucas, você é engenheiro e estou falando para você, o grande desafio nosso é não deixar essa tua empolgação, ela, na primeira dificuldade que você vai ter, que você vai sair de um laboratório que você teve em Cleveland e vem para um laboratório aqui na UNB, nada contra a UNB, também as universidades nossas, há uma diferença muito grande. E quando você fala em parceria público-privada, você é engenheiro mecânico, vamos lá. O Brasil deve ser um dos maiores produtores de automóveis do mundo, pela quantidade de carros, tanto é que o governo, os metalúrgicos, o governo fica cedendo e tal. Se você vê o potencial de recursos que essas grandes montadoras tiraram do país sem tecnologia absolutamente nenhuma nossa aqui, porque não tem produção tecnológica, nós importamos a produção tecnológica, produzimos, montamos o automóvel e mandamos para o nosso consumidor. A tecnologia nossa brasileira é quase nenhuma. Então, aí você vai ver o lucro dessas indústrias que mandaram para a Alemanha, mandaram para outros países para manter lá
o staff deles. E ficou zero aqui para a gente em termos de você produzir. Isso não é só nessa área, é em várias áreas de tecnologia, que é tirado proveito, mas você vai para um banco simples, o lucro do Bradesco no primeiro trimestre, o país quebrado, o país com dificuldade. A presidente Dilma ontem ela disse que agora que ela descobriu que o Brasil está em crise, sei lá, mas teve o start dela, graças a Deus. Estava esperando isso. Vamos assumir que nós estamos com dificuldade. Não dá para a gente fazer de conta que não está acontecendo nada. Só o Itaú teve 5 bilhões e 900 milhões de lucro. 3 meses. Se você pegar, e aí eu estou falando aqui com pessoas relacionadas ao ensino, né? Todos que estão sentados aí, sem exceção nenhuma, estão ligados a essa área. Ao meio, o nosso eterno reitor da Universidade de Brasília, aqui, o senador Cristóvão. Todos nós sabemos que a gente não vai sair, nós não vamos chegar a lugar nenhum com essa dependência tecnológica que nós temos. Essa dependência tecnológica nos afeta em toda a área. Mas tem uma coisa que eu quero, depois que eu for fazer as perguntas, e eu estou aqui falando, Lucas, porque o senador Cristóvão sabe que a gente está aqui há quase 2 horas e tem outras comissões para a gente participar. Se não participar, pega falta. E depois o cara diz que a gente não estava aqui. Veja bem, eu estou aqui desde o primeiro momento. Né? Não é verdade, senador? Tem uma coisa que me entristece, que não é falta de recursos de P&D, é falta de projetos. P&D não falta dinheiro. P&D, se você pegar a Samsung, quanto é que ela dá de P&D por ano, não sei, você vai ver que tem recurso. O que falta é projetos, o que falta é recursos humanos. Então, a minha luta é a gente continuar fazendo esse intercâmbio. Eu também acho que nós temos que ter critério, não só para quem está se graduando, mas eu acho que para quem já pós-graduação, doutorado, para quem vá lá, assimile e traga aqui para a sala de aula para ensinar, para mudar a mentalidade. Não adianta. E não adianta o cara ir passar uma férias, 6 meses, 1 ano, faz lá 3 matérias, não. Vai lá, você está me entendendo? E vamos formar pessoas para vir aqui, ir para a sala de aula e mudar essa mentalidade. Nós não podemos passar a vida toda fazendo intercâmbio. Intercâmbio nós vamos continuar, mas não podemos mandar 30 mil, 40 mil, 50 mil. Nós temos que formar essas pessoas, elas voltarem e ir para a sala de aula. Ir lá para a sala de aula da UNB, da UFAM, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para formar. E aí não é aluno. O aluno está iniciando a vida. A perspectiva do Lucas, a perspectiva do Guilherme é arrumar um bom emprego, trabalhar. Ele não pode a vida toda, eu falei há pouco, viver no romantismo. Então, uma coisa que eu queria que os senhores pudessem me dar sugestões é do aproveitamento do P&D para que a gente fizesse uma inversão. Em vez de mandar, trazer. Obrigando na lei das indústrias e empresas que aqui no Brasil se instalam, parte do P&D é para que elas tragam recursos humanos para ensinar as pessoas aqui no Brasil. E elas vão chegar aqui no Brasil e vão dizer, olha, o laboratório de mecânica nas universidades que nós vamos estar fazendo esse ensino tem que ser assim, desse jeito, pá. Você está me entendendo? Não é nós que temos que dizer, eles é que tem que dizer para a gente. Então, fazer uma inversão. Utilizar o grande lucro que é retirado do Brasil para parte desse lucro, tá certo? Seja feito investimento, que ele falou há pouco. Olha, uma universidade, através de parceria privada lá, 25 bilhões de dólares para fazer um laboratório. Se a Universidade Federal de Brasília ou de qualquer outro estado for precisar disso, não vai ter nunca. Não vai aparecer uma empresa. Há uma mentalidade diferente. Você sabe que uma pessoa lá deixa toda a fortuna dela de herança para uma universidade, você está me entendendo? Só para ter um nome ali numa sala de aula ou coisa parecida. Você sabe disso, né? Há uma outra mentalidade. E os países não são tão velhos
Aliás, o Brasil, a independência do Brasil é ao mesmo tempo da independência dos Estados Unidos. Então não é dizer os Estados Unidos é mais velho, não. Portugal é muito mais velho que o Brasil. A Inglaterra, os Estados Unidos não é. O Japão é muito mais antigo que o Brasil. Os Estados Unidos têm a mesma idade brasileira. Foi a independência em 1700 e pouco, o Brasil em 1822, né? É pouco tempo, não é uma... Dizer, olha, o Brasil se desenvolveu depois dos Estados Unidos ou foi depois descoberto. Não, a América toda foi descoberta praticamente no mesmo tempo e cada um teve aí uma formação. Então, Lucas, eu vejo sua empolgação e quero te dizer que eu fico feliz em ver jovens empolgados, empolgado que eu digo, olha, vim de lá satisfeito, aprendi, foi bom para mim, e agora como eu coloco isso aqui em prática para outros brasileiros? Para você, Lucas, o que você faria hoje? O que você aprendeu lá, como é que você pode desenvolver, você pode disseminar isso no Brasil? Porque é isso que nós queremos, que todo o conhecimento dessas pessoas que estão indo para lá venha para cá, para as outras pessoas que não vão ter a oportunidade que vocês estão tendo. Senador Cristóvão, antes mesmo que o Lucas... Mas deixa eu ver se o senador Aziz concluiu. Senador Aziz. Não, concluiu. Senador. Perfeito. Eu estou acompanhando com maior interesse a exposição do Lucas, a experiência que ele teve. Mas, senador Cristóvão, como nós aqui vivemos atarefados em atender várias comissões ao mesmo tempo, e já está começando a reunião da Comissão de Educação, que hoje tem logo matéria deliberativa, e sei que Vossa Excelência, inclusive, tem participação daqui a pouco, e eu preciso ir para lá, mas não queria sair daqui também sem uma rápida intervenção, e também dirigir uma pergunta ao Lucas. O Lucas deve precisar de uns 2 ou 3 minutos, eu creio, para terminar, não é, Sônia? Podemos esperar, senador Lazier? Então, eu quero emendar a pergunta do senador Aziz para saber onde ele está colocado hoje. Muito porque bem. É uma pergunta genérica que depois pretendo fazer, porque nós precisamos saber, esses nossos estudantes que tiveram esse privilégio de ir para o Ciências Sem Fronteira, aonde eles foram parar? Trouxeram o proveito para o Brasil? É verdade. E depois, se me permite, uma consideração final e geral sobre o que eu vi até agora. Aliás, eu queria dizer que na última audiência, senador Aziz, as perguntas do senador Lazier me fizeram pensar se tudo isso aqui que a gente faz não está errado. Deveríamos começar com as perguntas dos senadores. Depois eles fariam as apresentações. Mas ainda não consegui fazer essa inversão por diversas razões. Senador Lazier, então, eu quero, Lucas, por favor. Eu agradeço a colocação dos senadores e caso justamente com o que eu vou falar agora no seguinte. Eu só queria colocar algumas colocações diante do que o senador Omar Assis colocou e o senador Lazier colocou. É que, primeiro, eu queria um convite, um apelo de que acreditem mais nos bolsistas e nos recursos humanos que estão sendo formados. Eu só queria me permitir continuar só porque acreditem mais. E agora, e segundo, o senador Omar Assis perguntou o que eu estou fazendo. Eu fui lá, tive acesso a essa realidade, o que eu estou fazendo hoje e também que talvez diante das primeiras dificuldades a gente possa desistir. Bem, eu já estou há 1 ano trabalhando, dedicando tempo integral da minha vida na criação de uma empresa chamada Gembrap, que é chamada Geradora de Energia e Motores Brasileiros de Alta Performance. E o que essa empresa faz? Desenvolve tecnologia para motores elétricos. O que eu fiz lá, o que eu aprendi nos Estados Unidos, eu vim para cá, eu fui praticamente adotado pelos fundadores dessa empresa, que é uma empresa que foi criada em Brasília, e com o que eu aprendi lá, eu consegui dar vazão ao potencial de inovação que eles têm e nesse 1 ano a gente conseguiu desenvolver tecnologias disruptivas, também com apoio de iniciativas de bolsista do Ciências Sem Fronteiras, que é o BSB Fab Lab. Né? Então, a gente conseguiu desenvolver tecnologias disruptivas na área de eletromotricidade, que são reconhecidas por universidades na Universidade de Eindhoven, na Holanda, e a própria UNB. Né? Então, foi isso que eu fiz com o que eu aprendi lá. E ainda mais, na viabilização dessa empresa, a gente já está se movimentando para fazer parcerias com a Universidade de Brasília na criação de um ambiente similar ao que eu tive lá. Então, assim, dia e noite, noite e dia, nós estamos trabalhando
com muito sufoco e sem apoio nenhum, porque tudo que a gente fez até então foi financiado pelo presidente da empresa, sem apoio federal ou estadual nenhum. Pelo contrário, a gente tem dificuldade de ter acesso com uma tecnologia dessa, porque por falta de acreditar que um brasileiro pode fazer isso, né? E provando agora, né? A gente aplicou a tecnologia que a gente desenvolveu recentemente a motores elétricos de ventilador e levamos a análise no laboratório do Inmetro, nos laboratórios certificados no Inmetro, que são laboratórios de referência mundial na área de certificação de ventiladores. E eu aponto para os senhores o que a gente obteve. 300% de superação de eficiência energética em comparação aos motores que recebem celular de ventiladores. Então, é isso aqui que a gente está trazendo, que a gente está possibilitando desenvolver no Brasil e não encontra apoio, né? Então, assim, é esse tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida em Brasília, enfim, já fomos até convidados para ir para fora, mas os trâmites ainda estão acontecendo, a gente está fazendo algumas iniciativas aqui no país e é isso que a gente tem feito, né? É isso que eu tenho feito e trabalhado diariamente para contribuir para o governo para o meu país. E todas essas informações que eu aqui trago, eu tenho papéis que comprovam isso. Se quem que tiver interesse, eu posso disponibilizar no final da apresentação. E as considerações finais que eu queria colocar é que, para mim, esse ano que eu passei fora foi o ano de mais significativo de toda a minha graduação, né? E eu acho que o principal papel desse programa foi gerar inquietação. Não é um programa para trazer jovens profissionais prontos, mas inquietação, porque o que me motivou aqui foi a inquietação que me gerou, né? E agora a minha concepção não é mais de Brasil, a minha concepção é mundial. Eu acho que qualquer iniciativa que eu for fazer agora não é só no Brasil, é no mundo, porque a gente vive num mundo, né? E eu acho que isso para mim foi muito marcante e eu trago em mim uma gratidão ao país, ao Brasil. Eu amo esse país e ao povo e todos que contribuíram para a existência desse programa, né? E aqui reitero o meu compromisso de auxiliar o Brasil e o povo brasileiro a se tornar uma referência, né? Então, é isso que eu queria dizer, essa é a minha experiência, meu nome e meus contatos. Eu agradeço, muito obrigado.